O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Meus amigos, lembram daquelas pessoas que diziam que as sanções não adiantavam de nada, que tirar o visto não ia mudar a vida de ninguém, que o sistema permanecia unido e forte? Para variar, os pessimistas, aqueles guerreiros de sofá, os céticos, estavam errados. Então, sim, a vida de muitas pessoas vem mudando nos últimos tempos e já mudou. E eu quero começar falando do nosso juiz reborn, o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Se você não se lembra do juiz reborn, quer dizer, do Rafael Tamay Rocha, eu refresco a sua memória. Ele era o juiz auxiliar do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Foi ele o responsável pela manutenção da prisão preventiva, por exemplo, do general Braga Neto. Foi ele o responsável por dar ao Exército uma das maiores vergonhas da sua história recente ao vetar o uso de fardas no interrogatório de militares presos dentro de quartéis. Ele era tão importante que a revista Veja o chamou de o braço direito do ministro Alexandre de Moraes. Parece que foi amputado. Pelo seu excepcional trabalho em apoio às graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil, ele ganhou um prêmio internacional, o prêmio da sanção pela revogação do seu visto americano e a sua proibição de entrada nos Estados Unidos. E é claro que depois da sanção de visto, sempre tem aquela meia dúzia, aquelas pessoas, não adianta nada, nada vai mudar, nada importa. Mas a realidade sempre é teimosa e mostrou outra coisa, porque concomitantemente à sanção americana, o braço direito do Alexandre de Moraes simplesmente decidiu se amputar, né? Talvez por uma coincidência enorme. As sanções saíram na última segunda-feira e na sexta-feira já tinha portaria com o desligamento dele assinada e publicada no Diário Oficial da União. Rápido até, né, para uma pessoa tão importante, né? Não deu tempo nem da gente fazer aqui uma despedida, pôr uma farra legal no escritório, né? Mas não só foi isso, e eu acho que vocês devem comemorar isso. Tá? Eu acho que vocês devem comemorar. Significa que o recado que os americanos deram foi um recado plenamente concebido com essa função. E não foi o último. A função foi garantir que as pessoas que estão aliadas ao sistema saibam que a vez delas também está chegando. Saibam que também vai sobrar para elas. De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, esse recado vai chegar. E aí eu digo a vocês que não foi só a vida do juiz Riboni que mudou. Eu diria que a vida de pessoas muito próximas ao Alexandre, tipo a esposa dele, Viviane, também mudou. Porque a essa altura do campeonato, você já deve estar careca de saber, e a Viviane Bastos de Moraes é sócia do Bastos de Moraes Advogado, que é o escritório milionário da família Moraes, que possui, inclusive, dezenas de ações no Supremo Tribunal Federal. Porém, vocês também sabem que algo muito chato aconteceu com a Viviane. Ela foi sancionada, sob os termos da Lei Magnitsky, com as sanções OFAC, que a gente chama de pena de morte financeira. E como eu já havia antecipado, junto à Viviane foi sancionado também o próprio Barsi de Moraes Advogados. E eu disse que isso também tornaria tanto ela quanto o escritório tóxicos. E dito e feito, o site do Barsi de Moraes, que estava online através do Cloudflare, foi retirado do ar. Afinal, Cloudflare é uma empresa americana e, portanto, está proibida de fazer negócios com Alexandre, Viviane ou com o Barsi de Moraes Advogados. Eu vi nesse ocorrido do final de semana uma certa poesia. Porque, eu não sei se vocês lembram, no ano passado, o Alexandre de Moraes ordenou justamente ao Cloudflare que tirasse o X do Brasil, de todo o Brasil, e agora, um ano depois, é o Cloudflare quem tirou do ar o escritório que banca a vida boa do Alexandre. Então, nem o melhor escritor de suspense podia preparar um roteiro tão delicioso como esse, né? Mas
Viviane e o Alexandre, obviamente, esperadamente, né, contrataram outro provedor para hospedar o site dele, e isso até funcionou durante uns dias, porque logo foi derrubado de novo. E, pelo menos, enquanto fazíamos aqui o Paulo Figueiredo Show, ele continuava fora do ar. Vocês podem até verificar aqui, peço até que vocês façam essa verificação e vejam se ele voltou ou se não voltou. Vejam aí, por favor, façam essa... Tá dando algum pau na nossa câmera 2 aqui, não sei porquê. Sem câmera 2, Brunão, hoje. Enfim. Mas vejam para mim, voltou. O pessoal está dizendo aqui que está no ar, voltou. Então, é isso. A vida agora é essa, é o gato e rato. Está hospedado em servidor local. Está hospedado pela Local Web, estão dizendo aqui. Empresa brasileira. Hospedou no Brasil. Agora é isso, né? Agora é chato, porque agora vai ter que fazer isso. Eu sempre falo, vai acontecer a mesma coisa com o iPhone. Então agora vai ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Mas que coisa, hein, Alexandre? Que coisa, hein, Alexandre? Chato quando isso acontece, né? E você aí que é cliente do Barça de Moraes e tem algum tipo de operação ou ligação com os Estados Unidos, cuidado. Porque as empresas que violarem a proibição de fazer negócio com eles também vão pagar um preço alto. Mas para fechar esse... Não para fechar, mas para continuar essa lista das pessoas cujas vidas mudaram, e muito, depois das sanções, a gente tem também ninguém menos do que Luiz Roberto Barroso, que disse tá agora arrependido. Arrependimento é uma coisa bonita. Bota um vídeo aí para eu reagir, Brunão. O que foi dizer vencemos o bolsonarismo, né? A frase foi... Nós derrotamos a frase... Você lembra bem? Não, eu lembro bem, porque como é a única coisa que eu... 12 anos e 3 meses, é a única coisa que eu verdadeiramente me arrependo. E aí, há muitas razões para isso. A primeira é que quando eu falei, primeiro eu preciso contextualizar. Foi num congresso da Uni, em que eu aceitei debater regulação de redes sociais, mas quando eu ia começar a falar, o palco foi... O que caceta tá fazendo num congresso da Uni, né? A Uni que é uma organização estudantil política da esquerda, mas continuamos. Umas 30, 40 pessoas de oposição à gestão da Uni, e que atendia pelo sugestivo nome de fagulha revolucionária trotskista. E quando eu comecei a falar, eles começaram a Que gente bacana. bater, soprar corneta, bater bumbo e a gritar para me impedir de falar. Eu aguardei um pouco, não pararam, aí eu comecei a gritar para ver se as pessoas que estavam querendo, tinha 1.000 pessoas, e quem estava me impedindo de falar eram 30, 40 pessoas. Mas aí chegou uma hora que eu desisti, porque era impossível fazer a minha voz prevalecer sobre a gritaria. E foi quando eu falei, para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, nós derrotamos o bolsonarismo. Esta frase foi infeliz, por algumas razões. A primeira é que deu a impressão que o nós era o Supremo, nós era a sociedade brasileira, porque isso foi logo depois das eleições e o presidente não tinha sido eleito. Segundo, porque até o meu modo de ser, eu nunca faço um argumento personalizado, fulanizado. O que nós derrotamos mesmo foi o extremismo, foi uma forma intolerante, agressiva, grosseira de se fazer política. Quando você fulaniza, você faz uma generalização ruim. Eu me referia só aos extremistas. Milhões de pessoas votaram no ex-presidente, de modo que foi uma falta de respeito com as pessoas que votaram legitimamente no presidente dizer aquilo. Eu liguei para a minha assessora de comunicação social, que é a Mariana, e falei, Mariana, deu ruim aqui. Eu, na circunstância aqui, cercado, palco cercado, uma coisa bem agressiva, produzi uma frase ruim. Só que estava tanto barulho que eu acho que ninguém ouviu. Não, mas o que aconteceu? Ninguém ouviu. Só que um site de notícias conseguiu, por um processo tecnológico qualquer, separar a minha voz do barulho externo. E então, o que ele fez? Tirou o barulho externo, então aparecia eu gritando. Nós derrotamos. Porque, evidentemente, sem barulho externo, parece que eu estava fazendo um comício, eu estava só tentando ser ouvido. Foi muito ruim. Entendi. Quer dizer, então, Barroso, que quando você disse que derrotou o bolsonarismo, acabou dando a impressão de que você estava falando que havia derrotado o bolsonarismo. Entendi. Quando a gente fala as coisas, dá a impressão de que a gente está falando as coisas que a gente fala. Você vê como é que é um negócio curioso? Essa coisa de comunicação, né? Uma coisa curiosa, você falou que derrotou o bolsonarismo, aí as pessoas entenderam
que vocês tinham derrotado o bolsonarismo logo depois das eleições. Eu imagino que perdeu o Mané também, não a Mola, também tenha sido ali, num momento, né? A pressão, eu fico bonito, eu acho bonito esse arrependimento, apesar de parecer um pouco cara de pau, né? Eu fico só preocupado porque tem essa história de que você estaria discutindo deixar o Supremo Tribunal Federal. Vejam esse trecho da entrevista para a Globo News. As suas pretensões profissionais, ministro, o que esperar? Tem muito político aí interessado aí em vaga no Supremo, não dá para perguntar, deixar de perguntar, né? Não, Vitor, eu já disse isso e vou dizer com toda a franqueza. Quando minha mulher era viva ainda, eu já estava doente, eu tinha um ajuste com ela de sair depois da minha presidência e aproveitar ainda um restante de vida que ela pudesse ter para a gente passear e, enfim, eu ter mais atenção para ela, que a vida no Supremo absorve demais. Essa motivação eu já não tenho. Nesse momento, eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí, eu vou decidir. Eu sou feliz no Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... O dos Estados Unidos... Em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem o de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas, inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita de influência, né? Limita o que eu posso dizer, limita como eu posso me comportar. É mesmo? Quem vê não percebe não, Barroso. Quem, assim, olhando daqui de onde a gente não vê essas limitações, não. Isso é você limitado? Esse é você limitando a forma de fala e comportamento? E tem um lado negativo, o Valdo e Victor e Márcio, é a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam no Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou, nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança, essa é a parte, é o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. Essa história de ataque, xingar filho das pessoas, tem que acabar, viu, pessoal? Então, eu já falei isso. Uma coisa é o filho dele perder um privilégio de vir aos Estados Unidos pelas ações do pai. Uma outra coisa, até análoga, é, por exemplo, Viviane ou os próprios filhos do Alexandre, que também podem ser sancionados, ou pessoas que tenham relações comerciais com o pai e acabem ajudando financeiramente e sofram sanções, como foi o caso da Viviane. Outra coisa é o sujeito tá andando na rua e você sair xingando ele. Isso é uma coisa horrorosa. Você veja, os petistas podem me odiar e espero que não façam o que fizeram com o Charlie Kirk. Mas, ainda assim, se me odiarem, me xingarem, etc., eu confesso que eu ainda não passei por isso, mas imagino que poderia passar se fosse o Brasil. O que as minhas filhas têm a ver com isso? Absolutamente nada. Minhas filhas, inclusive, Deus me livre e guarde, bate na madeira aqui 3 vezes, elas poderiam ser até esquerdistas no futuro. Então não faz negócio de atacar. Eu ouvi uma história, e eu não sei se é verdade, e aqui no Paulo Figueiredo Show, o que é fato, o que é rumor é rumor. Eu ouvi a história de que, na verdade, o filho do Barroso tentou embarcar para os Estados Unidos de Londres e não conseguiu. Eu ouvi essa história. Não é que não houve constrangimento. Houve constrangimento, sim. Tentou voltar para os Estados Unidos e deu de Londres e deu com as portas na cara. Isso é a história que eu ouvi, né? Se é verdade ou não, eu não sei. Mas, né, você vê como são as coisas. Quem vê o Barroso falando assim, manso, né, vai para um retiro espiritual. Espero que não seja com João de Deus, acho que não é. Mas indo para um retiro espiritual, dizendo que está pensando em deixar o Supremo e tal, nem parece aquele cara, né, do perdeu o Mané.
do eleição não se ganha, se toma, do, como a gente mostrou, derrotamos o bolsonarismo. O tom do Barroso baixou, né? O Barroso agora está meio borroso, talvez, né? Um pouco mais moderado. E eu diria que não é só o Barroso, porque antes os integrantes do regime nos tratavam como piada, e agora eles são obrigados a engolir o gosto amargo, que é o resultado do nosso trabalho. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.